Vou falar de um outro assunto aqui agora. A gente vai mostrar uma realidade dolorosa. O que você vai ver aqui, ó, são rostos, histórias. Todas essas pessoas aqui tinham famílias. Imagens que você está vendo aqui, nomes, histórias que foram apagados pela violência. Essa reportagem não é só sobre números. É um pedido de justiça. Você está vendo aí, ó, a Raíssa, você viu a Renata. São pessoas que tiveram suas histórias contadas na televisão, mas que o final foi trágico. Vamos assistir a reportagem especial e, na sequência, a gente vai levantar um debate aqui. Renata Miranda, 43 anos. Raíssa Suelen, 23 anos. Isabelle Rayane, 17 anos. Rosa Ferreira de Faria, tinha 39. O que essas mulheres têm em comum é o silêncio da violência que elas enfrentaram. Elas não tiveram voz para se defenderem. Rostos por trás das estatísticas. Números que escondem dor, medo e ausência. São vítimas de feminicídio e que se somam a tantas outras. Somente no último ano, mais de 3.900 mulheres foram assassinadas no Brasil. São dados do relatório anual socioeconômico da mulher. Desde 2015, a lei reconhece o feminicídio como um agravante. Mas no último ano, o avanço penal foi ainda mais importante, quando o feminicídio se tornou um tipo de crime específico. A pena ficou mais pesada, de até 40 anos de prisão. Por trás de cada uma daquelas fotos existe uma história, uma família, amigos, filhos, planos. Rosa Ferreira foi morta pelo próprio marido. Segundo a investigação, ele a atropelou de propósito, 2 vezes. Foram 25 anos de casamento e um histórico de violência doméstica que terminou em tragédia. A maioria dos casos envolve um vínculo íntimo, mas o feminicídio não se limita a relações amorosas. Raíssa Suelen tinha 23 anos, não era namorada de Marcelo Alves. Ele era amigo, ou pelo menos era o que ela acreditava. Raíssa foi enganada com a promessa de um emprego em São Paulo. Entrou no carro e nunca mais foi vista com vida. Marcelo matou Raíssa e contou com a ajuda do filho, Johnny, para enterrar o corpo em uma área de mata. Os dois confessaram e estão presos. Renata Miranda também não tinha um relacionamento com o agressor. Ele era apaixonado por ela e não aceitou o não como resposta. Mesmo sem nenhum vínculo, achou que tinha o direito de decidir por ela. E decidiu. Matou Renata a facadas. Ela, que tinha saído de Minas Gerais em busca de novas oportunidades, estava em Curitiba, morando em um pensionato, trabalhando em um shopping. Não pôde planejar o futuro que sonhava. Crimes que acontecem dentro de casa. Quando a violência não é denunciada, ela cresce. Mulheres mortas até na calçada, em via pública. Isabelle Rayane tinha 17 anos e estava grávida quando foi assassinada. 8 meses de gestação, prestes a ter o primeiro filho. Foi o companheiro, o pai do bebê, quem matou a jovem. Ele está preso. O que fica são as lembranças. A luta por justiça. E a pergunta que nunca deveria ter existido: até quando? E para continuar falando sobre isso, estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Luciana de Novaes, delegada-chefe da Divisão da Polícia Especializada aqui do Paraná. Doutora, muito obrigado por ter vindo, eu agradeço a sua presença, fico muito feliz de poder receber a senhora aqui. Igualmente. Até para a gente poder debater um assunto que é tão importante e que causa na gente preocupação e tristeza. Com base nesses dados do monitor de feminicídio no Brasil e no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considerando um ranking proporcional que leva em conta a população de cada estado, os 3 estados aqui do sul do Brasil aparecem entre os 6 que mais registram feminicídios. O Paraná ocupa a 6ª posição nessa lista. Existe algum motivo, doutora,
para essa nossa região ter uma taxa tão alta de feminicídio? É algo social, cultural? O que pode explicar isso, doutora? Obrigada, Matheus, pela oportunidade aqui no Dia do Combate ao Feminicídio poder falar um pouco sobre isso. Realmente é um número alarmante. O estado do Paraná, ele realmente tem um número que aparece um número expressivo. Só que nós temos que pontuar o seguinte: hoje a segurança pública do estado do Paraná, ela tem se engajado muito no combate aos crimes contra a mulher. Então, nós temos todos os números muito claros, nós trabalhamos com muita transparência. O fato de estar no 6º lugar é exatamente isso, nós trabalhamos com transparência. Mas o Brasil todo é assolado por esse crime muito grave. O que principalmente é a causa de um crime tão cruel quanto esse? É desequilíbrio emocional por parte do companheiro? É realmente a impunidade que alimenta essa falsa coragem? Ou seja, a impunidade coloca um escudo que protege o ataque? Ou seria realmente a brutalidade, a pessoa que nasce com esse ímpeto de querer matar? Sim, não se pode dizer que é impunidade, isso não. Agora, quando chega ao feminicídio, realmente é um perfil muito agressivo do homem, é uma relação construída de uma forma que não é adequada, que não é a que faz bem para aquele casal, é extremamente doentia. Tem casos, como vocês demonstraram aqui, que não eram casais, né? Mas aí é realmente um perfil muito individual daquele homem, uma psicopatia, realmente a cabeça dele doente, que leva a cometer o crime. Mas geralmente os feminicídios ocorrem dentro de relações afetivas, dentro das relações amorosas. Então, por isso que nós falamos para as mulheres que elas realmente, quando sentem essa evolução do falar com ela de forma agressiva, a tratar mal dentro de casa, tentar subjugá-la, controlá-la, tem que observar, porque há uma tendência a um crescer de que venha uma situação fatal. A senhora já teria feito talvez vou chamar de levantamento, certo, sobre a causa principal desse crime? Porque muito se ouve falar na televisão que é ciúmes e também o fato de não aceitar o fim do relacionamento. Essas seriam as principais causas? Nós podemos dizer que sim. Quando a mulher ela realmente demonstra que não quer mais manter aquele relacionamento, revela, né, que ela quer sair daquele relacionamento, muitas vezes é sempre naquele momento que a mulher está tentando sair. Por isso que é tão perigoso. Porque chegou um ponto, e daí aquele limiar em que a mulher busca a saída e aí o homem, de uma forma muito violenta para tentar contê-la para ele acaba vitimando. É como se fosse uma garantia dela de tê-la para si. É cometer um ato tão bruto quanto é o feminicídio, matá-la efetivamente. Então é a relação de controle que aquele momento leva ele a efetivar a morte dela. A dependência emocional e também as questões que envolvem as finanças seriam razões que a gente poderia apontar como situações em que a mulher se entrega para um relacionamento? Não sei se falar se entrega seria a palavra mais adequada, mas ela mantém acesa essa relação para não sair desse agressor? Na verdade, o que realmente mantém a mulher no relacionamento é a parte efetiva. A mulher se entrega realmente, ela se entrega de coração naquela relação e ela, por uma questão cultural, a mulher tende a manter a relação, né? Somente aquelas que são casadas, têm uma relação muito constante, elas tentam manter, acreditando naquele sonho, né, que o amor é eterno. Acredita e se mantém nessa situação. Agora, a questão financeira, se dizer da dependência financeira, que as levam a ficar no relacionamento, também nós temos esses fatores também que impedem que ela saia da relação, porque muitas mulheres ainda são mantidas pelos seus companheiros. A gente está conversando com a delegada, a doutora Luciana Novaes, que é uma pessoa que diariamente lida diretamente com incontáveis números de vítimas. Exato. E essas mulheres, quando elas estão frente a você, imagino que elas devem desabafar, devem contar os seus problemas. Existe uma forma de nós, como jornalistas, como imprensa, ajudar essas mulheres de forma direta ou talvez indiretamente também? Sim. Na verdade, o que ocorre? Muitas mulheres, elas tendem a procurar ajuda, e recuam muitas vezes. O que nós orientamos é, não critique essa mulher por ela ter recuado, porque realmente é muito difícil para ela. Ela vai ter esse movimento muitas vezes, procurar e recuar. Sempre tem que apoiá-la e
nós temos que informar os canais de denúncia que existem, que elas podem pedir ajuda, e sempre procurar a delegacia mais próxima. É uma tendência das pessoas, então, julgarem essas mulheres quando elas apanham e voltam para perto do agressor. Isso é comum, então? É muito comum. A mulher ser julgada, ser taxada mesmo, que está com medo, que está com... Ah, você não tem coragem. É difícil. É que, na verdade, nós temos que nos colocar no lugar daquela mulher. Todos nós temos grandes relacionamentos. Gostamos de manter as nossas famílias, nossos seios familiares. E compreender, se colocar no lugar dela e ver, será que eu também não ficaria nessa situação e não seria difícil para mim também? O que eu tenho que falar para ela? Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Você voltou com ele, mas eu estou aqui para te ajudar. E nós, como homens, né, nós temos as nossas mulheres em nossas vidas, né? Nossas mães, nossas sobrinhas, tias, Exato. Irmãs. E é muito importante a gente lutar para que essa violência também não chegue até elas. E contar sempre com a delegacia especializada que está pronta para ajudar. Exatamente. Nós temos 21 delegacias da mulher no estado do Paraná, nas grandes cidades, mas nós somos um total de 240 unidades policiais. Então, temos 21 especializadas e mais 220 unidades policiais que estão preparadas para receber as nossas mulheres. E é isso mesmo, nós temos que olhar, né? Nós temos irmãs, filhas, sobrinhas. Pode ser conosco também. Então, nós realmente temos que nos colocar no lugar dessas mulheres. Eu queria, para a gente encerrar o nosso bate-papo, fazer uma pergunta para a senhora com relação à medida protetiva. Certo. Que muita gente mostra aqui, eu estou falando do jornalismo policial que traz vítimas e muitas delas tinham uma medida em desfavor do companheiro, normalmente um ex-companheiro. Qual é a visão da senhora? O que deve ser feito realmente? E o que a justiça pode fazer para melhorar isso? Olha, a medida protetiva, ela é extremamente importante. Na verdade, os números demonstram que a maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não tinham medida protetiva. A maioria não tinha. A maioria não tinha medida protetiva. Então, é extremamente importante a mulher solicitar a medida protetiva quando assim que ela se sentir ameaçada, nos procurar. Na verdade, nós temos casos de violência psicológica, que não seja uma agressão física, mas isso machuca tanto essa mulher que também é cabível uma medida protetiva. Porque isso que nós dizemos, né? É uma evolução, né? Começa às vezes com uma violência psicológica e vai, infelizmente, acabar numa situação muito fatal, uma morte realmente. Então, a mulher tem que procurar as delegacias, tem que pedir a medida protetiva e existem várias situações. É o afastamento do homem do lar. Provavelmente, se ela convive com ele, mas é que ele que sustenta a casa, mas a casa também é dela. E ele será afastado deste lar. Tem duas participações para a gente ler aqui, para nós comentarmos. Tá ótimo. Vamos colocar a primeira aqui da Pamela. De que adianta ligar para a polícia em caso de violência doméstica, sendo que às vezes ligam mais de 6 vezes e eles não vêm? Está falando do caso da Polícia Militar. Tá. Nós temos um canal que é 181 e 190 é o de urgência, 181. Na verdade, isso não deve ocorrer. Nós acreditamos que a polícia está muito engajada. Nós temos um programa de Estado agora, que é o programa Mulher Segura. E nós realmente estamos investindo na proteção das mulheres, para que elas não fiquem impunes. Se acontecer uma coisa dessa, tem que denunciar, ligar para a ouvidoria para reclamar, porque isso não pode ocorrer. É uma falha. Se ocorrer, é uma falha, infelizmente. Obrigado pela participação. Tem mais uma aqui. Você comentou sobre agressão psicológica contra mulheres e contra os maridos. Eu convivo com agressões psicológicas há mais de 10 anos. Nunca levantei a mão para minha esposa, mas está ficando cada vez pior. Ele está perguntando o que fazer, doutora Luciana. E contra os maridos, ele está querendo dizer isso, né? Ele é vítima aqui nessa frase, né? Na verdade, assim, essa relação de agressão verbal, violência psicológica, ou se a mulher o agride, na verdade, nós não devemos agredir ninguém, isso é a forma errada. O senhor pode procurar uma delegacia, não será a delegacia da mulher, que essa é para nós, mulheres, pode procurar uma delegacia e mencionar essas questões da violência psicológica, que vai se caracterizar provavelmente num crime de injúria, e ela vai responder junto a um juizado especial. Muito pertinente a presença da doutora Luciana aqui no nosso programa hoje que é o dia de combate ao feminicídio. Mais cedo mostramos uma caminhada silenciosa acontecendo simultaneamente em 180 cidades aqui do Paraná e a excelente reportagem que a Beatriz Frener acabou de trazer para a gente também com esses dados. Doutora Luciana de Novaes,
Delegada, muito obrigado pela Obrigada presença a você. nesse dia tão importante aqui no Balanço Geral. Obrigada. Uma ótima tarde para a senhora. Obrigada. Muito obrigado.